Em breve teremos uma forte movimentação nas criptos. Hoje a gente vai olhar para alguns dados para entender para que lado que essa movimentação ela pode ir. E de maneira estratégica nós devemos tomar decisões para ambos os cenários dessa movimentação, porque ela não será uma movimentação curta. E eu espero que você esteja preparado para isso. Nós vamos falar sobre isso na nossa análise de hoje. Bom, Vitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico que é o que nos interessa aí. Olha só, esse gráfico aqui ele nos mostra a volatilidade que nós estamos tendo. E a volatilidade ela é igual uma mola. Conforme você comprime uma mola, você concentra muita energia dentro dessa mola. E quando você solta dessa compressão, você sabe que a mola ela acaba chicoteando. Dentro do mercado financeiro, isso é a volatilidade. Conforme a gente comprime a volatilidade, a gente está constituindo tensão nisso daqui. E quando a gente solta, a gente sempre tem uma explosão da volatilidade. A volatilidade não nos dita se o mercado vai para cima ou ele vai para baixo, tá? Mas ela nos dita se nós estamos próximos de uma grande movimentação ou não. E quando a gente olha para a volatilidade, já faz bastante tempo que nós estamos com baixa volatilidade. Em breve, a gente deve ter uma alta volatilidade. Isso são aqueles movimentos mais acentuados, sabe aquele candle que ou ele dá muita euforia ou ele traz muito pânico para a pessoa? Então, esses candles são constituídos exatamente no dia de alta volatilidade. E você precisa estar preparado para isso, você precisa ter uma estratégia, você não pode ficar acreditando nem em alta infinita e nem em queda infinita, porque afinal de contas, se você estiver acreditando em alta infinita, 100% exposto para o mercado e essa volatilidade estourar para baixo, meu caro, você vai perder muito dinheiro nessa brincadeira. Agora, se você estiver acreditando que tudo acabou, que vai ser queda infinita e o mercado estourar com essa volatilidade para cima, você vai ficar fora de uma grande pernada. Porque a gente sabe que Bitcoin está próximo do seu all-time high, e se essa volatilidade estourar para cima, meu caro, a gente está falando de uma subida para que o Bitcoin ele descubra um novo all-time high. Geralmente, essas subidas ela acaba sendo mais expressiva, o momento que a gente mais faz dinheiro, tá? Então, sabendo disso, sabendo que a volatilidade ela está baixa, esse é o momento para que a gente fique preparado, para que a gente sete as nossas estratégias para ambos os cenários. Eu vou te explicar através de análise como que a gente deve fazer isso daqui. Bom, primeiro ponto, quando a gente olha para o Bitcoin ali, nós estamos em zona de all-time high. Essa região aqui é uma região extremamente complexa. Aqui você não pode ficar de brincadeira na tomateira, porque essa região aqui, ela pode ser uma região onde você faça compras e se você não tem operações estruturadas, você pode ficar preso dentro de um topo cíclico. Isso vai fazer com que você leve pelo menos 2 anos vendo seu patrimônio se desvalorizar. Isso para muitas pessoas vai ser algo que vai minar a confiança dela nos investimentos, vai destruir o emocional dela ao longo desse período e depois de 2, 3 anos, quando ela estiver no 0 a 0, ela vai tender a sair do mercado. Ou seja, ela começou a andar de bike, ela se divertiu ali andando de bike, mas no primeiro capote que ela tem, ela se rala e rala bem. Depois, ela fica traumatizada para poder andar de bicicleta novamente. Isso acontece dentro do mercado cripto quando as pessoas ficam presas de grandes quedas. Olha só, as pessoas que não se desfizeram das altcoins em dezembro, sabe do que eu estou falando? Se você está segurando altcoins desde dezembro, sua carteira está com 40% de prejuízo com um Bitcoin em zona de all-time high. Você se machucou muito nesse processo. Eu sei que a sua confiança ela foi minada ao longo desse processo. Você passa a querer não olhar mais para o mercado, a querer não investir mais no mercado, porque a sua confiança ela foi minada exatamente por conta das quedas, tá? Então, como nós estamos dentro de zona de all-time high, o que eu recomendo para todo mundo?
Aqui é uma região onde todas as operações que a gente abrir, a gente deve ter um stop muito claro nas operações. Olha só, a gente não precisa ficar esperando com que a queda vai ser infinita e simplesmente a gente vai ficar assistindo isso, vai ficar esperando até isso acontecer. Podemos operar. Para quem se lembra, dentro da carteira Rumo Milhão foi feito compras em US$ 101.000, a gente tinha exatamente stop gain programado, o stop gain foi acionado exatamente nesse candle. Por que a gente tinha um stop gain aqui? Porque estamos em uma zona de all-time high, a gente tem que jogar um jogo com stop gain sempre próximo, acompanhando ali o preço. Legal, foi estopado, o mercado não deu continuidade, a gente reentra nas nossas operações dentro da carteira Rumo Milhão, exatamente nesse candle, e esse candle também tem stops claros, ou seja, todas as operações que nós abrimos dentro da carteira Rumo Milhão nesse momento é operação estruturada. Não tem essa de abrir posição simplesmente comprar Bitcoin porque você acredita que ele vai ser a revolução contra o establishment, porque grandes institucionais estão comprando Bitcoin e nós nunca mais vamos ter um bear market profundo. Olha só, todas essas historinhas elas são válidas até a primeira queda que a gente tem, até o primeiro soluço que ele acontece, porque depois que vem esse soluço não tem ninguém, zipo, zerinha, nenhuma pessoa que vai querer estar rodando esses ativos durante um bear market profundo. E olha só, durante um bear market profundo a gente vai ver essas principais empresas, esses principais laranjas que nós estamos vendo aí, esses institucionaizinhos comprando Bitcoin para sua tesouraria, a gente vai ver tudo isso daí sendo minado. No ciclo passado isso já aconteceu. Quem não lembra da Luna Foundation, que era exatamente a dona ali do protocolo Terra Luna, que iria revolucionar o mercado cripto, e para que eles salvassem tudo, eles estavam comprando 80 mil bitcoins e colocando na sua tesouraria, porque se tivesse problema dentro da Terra Luna com a stablecoin que eles tinham, eles simplesmente poderiam vender aqueles bitcoins e salvar o protocolo. Bom, eles venderam 80 mil bitcoins a mercado e derrubaram o preço do ativo ali dos 40 por 30 em questão de alguns dias, e eles não conseguiram salvar o protocolo. Em seguida, a 3AC, que foi o maior fundo de investimento do mercado cripto, onde o CZ fazia parte desse fundo, onde a FTX fazia parte desse fundo, onde as maiores cabeças do mercado cripto faziam parte desse fundo. Enfim, o fundo foi por água abaixo também dentro de um bear market. Porque, como diz Warren Buffett, quando a maré baixa é quando a gente vê quem é que está nadando pelado, tá? E saiba que, meu caro, um bear market dentro do mercado cripto, a maré baixa e baixamos, beleza? Bom, então dentro dessa região aqui a gente deve ser totalmente estratégico. Todas as operações elas devem ser estruturadas, tá? Estamos dentro de uma região complexa, querendo ou não, quando o preço ele começa a andar de lado assim, a gente não tem tendências claras, né? Porque a gente sobe, depois cai, e aí o topo fica mais baixo que o topo anterior, depois faz um fundo mais baixo que o fundo anterior, mas depois já volta em seguida, e aí a gente fica sem uma tendência clara. Isso para o Bitcoin. Só que se a gente olhar, por exemplo, o que as pessoas estão fazendo, a gente está vendo uma alavancagem muito forte acontecendo. Tem muitos players shortando Bitcoin, como também tem muitos players abrindo long no Bitcoin. Só que a maioria está shortando o Bitcoin. E essas pessoas vão constituir liquidez para que a gente faça rompimento de all-time high. Se a gente faz rompimento de all-time high, capturando essa liquidez, a gente vê aquele movimento mais artificial. Esse movimento artificial ele é uma fagulha para que a gente continue subindo ainda mais. Se a gente olhar para o fund rate, a gente vê que a maior parte das pessoas estão apostando em alta. E a gente está vendo que o mapa de liquidação está com essas pessoas exatamente ali no 111. Ou seja, a gente tem combustível sim para ir para cima. A gente não pode negligenciar que também temos combustível para ir para baixo. E isso acontece porque o mercado está lateral. Um dia a gente sobe, no outro a gente cai, a gente continua no mesmo lugar. Mas, vendo isso daqui, eu vejo que a gente tem mais combustível para cima do que para baixo. Isso significa necessariamente que o mercado ele vai para cima? Não, não significa isso, mas a gente vai continuar a nossa análise.
Bom, quando a gente olha para o sentimento dos investidores, que é a ponta mais importante, e olha só, por que a gente deve olhar para o sentimento dos investidores o tempo inteiro? É quando a gente faz uma análise social, entendendo se as pessoas estão otimistas ou não com aquele ativo. Caso as pessoas estejam otimistas, isso significa que ela tende a segurar as suas posições. Isso significa que ela tende a colocar mais dinheiro para dentro do mercado. Significa que ela vai comentar com seus amigos, com seus familiares, que ela investe dentro do mercado. E isso traz mais pessoas, junto com o dinheiro dessa própria pessoa. Essa é a famosa lei da oferta e da demanda. Se a gente tem uma demanda a mais pelo ativo, se o cara quer comprar mais, se ele está comentando com os parentes, com os vizinhos, se os amigos dele estão comprando, sendo influenciado por ele, significa que a gente tem mais demanda por ativo. E isso é o que faz com que o preço suba. Afinal de contas, o preço só está subindo porque está tendo uma negociação, porque alguém está querendo pagar aquele preço mais caro pelo ativo. E se o sentimento estiver positivo, a gente tem esse cenário. Agora, se o sentimento estiver negativo, meu caro, você não tem coragem de falar nem para sua esposa que você investe em cripto. Você não tem coragem nem de abrir a sua carteira para ver quanto que você tem ali de desvalorização ao longo das quedas. Você não comenta com seus vizinhos, nem mesmo com seus amigos que você investe em Bitcoin, porque o sentimento ele está negativo. Na verdade, os seus amigos estão debochando de você, perguntando: "E aí, como estão os seus investimentos em cripto com essa queda que nós tivemos recentemente?" E dentro desse cenário, a gente tem menos demanda, porque se você não tem confiança, você não coloca mais dinheiro para dentro. E aí a gente tende a vender, ou seja, ter movimentações de baixa. Quando nós olhamos para o sentimento, nesse momento, estamos em grid, ou seja, estamos em um território legal, um território positivo. O que a gente não pode fazer é mergulhar aqui dentro de Fear, né, que é essa região laranja, e extremo Fear ali, que é a região vermelha também. Veja que bear market são constituídos com esse sentimento negativo, né? O bear market profundo, ele é causado exatamente por conta desse sentimento negativo. E as bull runs que nós temos, né, os movimentos acelerados ali de alta, são constituídos nos sentimentos positivos. Hoje o sentimento se encontra em grid, ele deve se manter assim se a gente quiser novas altas. Para que a gente tenha um sentimento negativo nesse indicador aqui, a gente vai começar a trabalhar com Bitcoin muito mais baixo da zona de preço que nós estamos nesse momento. Bom, algo que me preocupa um pouco aí nos últimos dias, eu venho comentando isso com você, é que as principais carteiras de Bitcoin, elas pararam de acumular, elas pararam de segurar as suas posições. Algumas dessas carteiras começaram a vender um pouco das suas posições. A gente ainda está em um consenso de acumulação, mas uma acumulação enfraquecida. Seria legal que essas carteiras voltassem a acumular e segurar as suas posições para que a gente possa ter mais impulsos de alta. Se essas carteiras começarem a distribuir, que é ficar mais amarelado aqui, a gente pode ver as quedas se intensificando. E lembre-se, a volatilidade ela está comprimida, ou seja, isso abre margem para que a gente tenha pernadas extremamente relevantes. Tome cuidado com as suas posições. Eu acredito que a gente tem fortes movimentações de alta, forte potencial para a gente ter movimentações de alta, porque quando a gente olha para a liquidação, tem liquidação para cima, mas eu entendo que sim, algumas carteiras estão começando a sair do jogo, então a gente precisa ficar atento a isso. Ou seja, todas as operações elas devem estar totalmente estruturadas, tá? O que me chama a atenção aí durante essa correção que aconteceu de ontem para hoje é exatamente as altcoins. Se a gente olhar ali, por exemplo, para Solana, a gente viu Solana formando um fundo duplo recentemente, que foi em uma região de suporte no passado. Daqui ela trouxe uma bela movimentação de alta e ela está entregando um pullback dessa movimentação de alta. Veja que esse candle aqui, ele deixou um sinal de interesse comprador. Esse sinal veio junto com um aumento de volume. Isso daqui mostra que tem muitas pessoas interessadas em comprar Solana em $150.
Quando a gente olha para essa retração de Fibonacci, está tentando se segurar em 0,5 de Fibo. Essa movimentação aqui, não peguei porque estava fora, estava ausente, tá? Mas seria uma movimentação que me chamaria a atenção por conta do candle de reversão. Mas possa ser que esse ativo ele venha entregar novos candles de reversão dentro dessas regiões. Caso realmente apareça mais oportunidades, tenho interesse sim em olhar para a Solana, tenho interesse sim em olhar para esse ativo no curto prazo, para que a gente venha capturar movimentações ali, não sei até aonde, mas eu vejo que a gente pode ter sim uma oportunidade dentro do Solana. Render, outro ativo que também está nos entregando oportunidade. Olha só, em região de suporte, com o RSI subindo, ou seja, nós estamos tendo divergência dentro do RSI. Para mim, o que a gente precisa aqui seriam candles de reversão. Candles de reversão seriam sinais para que eu tome decisão de entrada. Veja que a gente está longe da média de 200 períodos dentro de um gráfico de 4 horas, ou seja, nós temos espaço para poder subir, para capturar uma movimentação de alta dentro desse ativo. Obviamente que todas essas altcoins que eu estou comentando, a gente deve trabalhar com operações estruturadas. Apareceu o candle de reversão, a gente pode ter um stop abaixo do candle de reversão, ou abaixo dos fundos que nós temos aqui, porque está servindo como suporte. Solana, mesma coisa, a gente também pode trabalhar com um stop abaixo do candle de reversão. Poderia, inclusive, ser esse candle aqui, a nossa ponta de stop, mas como eu falei, eu ainda não vou entrar nessa posição aqui, prefiro aguardar um novo sinal de reversão. Já não deixaria o stop tão lá atrás em Solana, porque acaba estando um pouco longe ali, eu gosto de trabalhar com stop mais curto. BGB também, outro ativo aí que a gente olha dentro das criptos e que está em região de suporte. A gente está vendo o ativo perdendo fundo e não dando continuidade nas quedas, né? Isso está trazendo uma linha aqui de suporte. Várias e várias altcoins estão nos mostrando sinais de que elas estão em suporte. Caso a gente veja o Bitcoin se segurando dentro dessas regiões aqui, a gente vai ver as altcoins também se segurando dentro dessas regiões. E essas regiões que as altcoins se encontram nesse presente momento é uma região de suporte. E é super simples e super claro, compre suporte, venda resistência, caso você queira operar a favor do price action. Suporte, ele deve ser respeitado até que ele seja rompido. Enquanto ele for uma região de suporte, a gente pode buscar por compra. E qual que é a beleza da gente comprar em um suporte? Se a gente tem um candle de reversão com um aumento de volume, obviamente, dentro de uma região de suporte, a gente tem um stop muito curto dentro dessa operação. Já mostrei para você várias vezes aqui no canal que tomar stop é a melhor coisa que você pode fazer, desde que os seus stops sejam stop de 1 ou 2%, porque se você tiver um setup onde você sempre coloca um stop curto de 1 ou 2%, meu caro, você pode errar 10 vezes e acertar apenas uma vez que todos os stops serão pagos, porque o mercado cripto ele é muito exponencial nas suas altas, ou seja, 10% de alta é super fácil da gente capturar. E quando a gente toma stops ali super controlados, isso é fácil da gente recuperar. O problema é que algumas pessoas não sabem usar o stop. Primeiro, a pessoa ela tem medo do stop, então o que ela faz? Ela coloca o stop lá embaixo para o mercado não capturar o stop dela. E realmente o mercado ele não vai capturar o seu stop, só que no dia que ele chegar no seu stop, você já tomou 15% de prejuízo, 20% de prejuízo dentro de uma operação. Para que você recupere isso vai ser muito difícil. É muito melhor você utilizar estratégias de comprar regiões de fundo, candles de reversão, stop abaixo desse candle, porque você sempre vai ter um stop extremamente curto. Eu, Guiteles, só trabalho com stop curto. E, inclusive, eu tomo muito stop e adoro quando eu tomo stop, porque o preço ele sempre vai para um patamar mais baixo e eu posso recomprar nesse patamar mais baixo. E assim a gente vai capturar uma movimentação de alta e tudo vai fechar. A conta, ela fecha no final. Não é à toa que o patrimônio da carteira Rumo 1 Milhão, ele é dessa maneira. Olha esse patrimônio aqui subindo. Por que esse patrimônio está subindo? Porque eu utilizo de estratégia de proteção em primeiro lugar. Dentro das estratégias de proteção em primeiro lugar estão os stops. Ou seja, eu tomo muito stop ao longo de todo esse processo aqui de subida do patrimônio da carteira Rumo 1 Milhão. Só que eu também capturo muito fundo.
quando eu acerto a posição. E esses fundos, eles pagam todos os stops e faça com que o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão siga subindo. Olha só, as pessoas estão tentando definir aí se Bitcoin ele já chegou em topo, se a gente vai para 200 mil dólares, para que lado que o Bitcoin ele vai. Enquanto isso, o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão vem subindo, 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 subindo. Porque nós estamos operando o tempo inteiro, sem colocar uma tese macro de que nós vamos subir até 200 mil dólares ou que nós vamos cair até 50 mil dólares, sem nada disso. Nós estamos surfando as movimentações que o mercado está nos entregando. Recentemente a gente capturou movimentações em aéreo, eu te mostrei aqui no canal, a gente capturou movimentações em AXBT, capturamos movimentações em Bitcoin, estamos operando com as oportunidades que o mercado nos entrega. Esse é o meu foco dentro da carteira Rumo ao Milhão. Você acha que o quê? Quando nós entrarmos em um bear market profundo, eu vou ficar 2 anos sabático sem operar, sem nada? Obviamente que não. Vou estar buscando por operar todos os respiros que nós tivemos no mercado. Eu, Gui Teles, não uso short, nem na praia, então quem dirá no mercado financeiro? Isso quer dizer que eu só opero comprado, eu não opero vendido. E ao longo de um bear market, eu preciso fazer com que as operações elas trabalhem ao meu favor. E para isso eu tenho que surfar exatamente os respiros do mercado, beleza? Bom, entendendo isso, entendendo que as altcoins elas estão próximas de região de suporte, tá? A gente deve ficar atentos em todos os setores. Hoje o setor que mais está performando é o Bitcoin nos últimos 7 dias, mas a gente sabe que isso é por conta das quedas. Se a gente reverte as movimentações e começa a ter altas significativas, a gente deve acompanhar quais setores eles estão performando bem para que a gente invista nesses setores. Afinal de contas, altcoins são belos ativos para nos entregar movimentações curtas. 17% em questão de 5 horas, somente altcoin pode te entregar isso. Foi o que aconteceu exatamente na semana passada dentro da carteira Rumo ao Milhão. E se você quiser copiar e colar todas as minhas decisões dentro da carteira Rumo ao Milhão, se você quiser receber na tela do seu celular uma mensagem minha com aquilo que eu estou comprando, aquilo que eu estou vendendo, qual que é o preço de compra, o preço de venda, qual que é o gerenciamento daquela operação, sem que você seja analista, sem que você tenha acesso a esses dados, sem que você entenda de análise on-chain, sem que você precise fazer nada, que você receba a minha decisão na tela do seu celular, você pode fazer isso dentro da carteira Rumo ao Milhão. Para que você faça isso, basta você clicar no primeiro link da descrição. Ao você clicar, você vai ser direcionado para essa página. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão faz sentido para você ou não. Ela é uma carteira minha super dinâmica, onde eu constituo todas as estratégias de compra e de venda e eu falo para você aquilo que eu estou fazendo. Você só precisa copiar e colar as minhas decisões, nada mais. Obviamente a carteira Rumo ao Milhão ela não é uma carteira de holdar 10 bons ativos, de que tem geminhas ali dentro que vai multiplicar R$1.000 em R$1.000.000, não. Ela é uma carteira sólida de acúmulo de patrimônio. Olha o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão. Se você quer ter um patrimônio igual a esse, a carteira Rumo ao Milhão ela pode te ajudar. Assista esse vídeo, veja se ela é para você ou não. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber essas notificações na tela do seu celular, daquilo que eu estou comprando, aquilo que eu estou vendendo. Você acessa isso pelo app ou você acessa isso pela plataforma, no computador, mas você vai ter toda a estrutura das minhas operações. Assim, você terá os mesmos resultados que eu. Não estou te prometendo que você vai ficar milionário da noite por dia. Estou te prometendo que você terá os mesmos resultados que eu. Quer saber qual que é os resultados da carteira Rumo ao Milhão? É exatamente esse gráfico aqui. E o nome do projeto já diz: Rumo ao Milhão. Você tem a oportunidade de copiar e colar todas as minhas decisões do 0 ao milhão, beleza? Bom, aqui abaixo eu te explico o resultado de alguns clientes, tá? E caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Mas entenda que eu, Gui Teles, já cheguei nos meus múltiplos milhões, eu já atingi a minha liberdade financeira. E a carteira Rumo ao Milhão é uma carteira que eu decidi criar para o meu filho quando meu filho nasceu. E eu abri esse projeto para o público, para que todas as pessoas pudessem copiar e colar as minhas decisões. Afinal de contas, eu já conheço o caminho do 0 ao milhão. Lembre-se, eu saí de instalador de som e cheguei nos meus múltiplos milhões.
Se você quer ver essa jornada novamente ou fazendo do 0 ao 1.000.000, que é esse projeto, você tem uma oportunidade na sua frente, beleza? Só clicar no primeiro link na descrição, assistir o vídeo e ver se ela faz sentido para você ou não. Nós estamos caminhando em direção a esse objetivo. Se você quiser estar junto comigo, Carteira Rumo ao Milhão consegue lhe ajudar, beleza? Bom, se prepare para a volatilidade, seja extremamente estratégico, entenda que as altcoins elas estão em região de suporte, possa ser que a gente tenha boas oportunidades ao longo dessa semana, possa ser que sim, a gente tenha essa volatilidade estourando para cima. Se ela estourar para cima, a gente deve estar posicionado. Se ela estourar para baixo, a gente deve estar protegido. Saiba ser extremamente estratégico no momento que nós estamos vivenciando agora, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta no canal amanhã. Valeu!